Ah, nossos milhares, quiçá milhões de fãs, mais um Lembranças de Copa aqui no É Nós que Heróis, seguindo com a programação do É Nós na Copa e no Copo. E hoje, com muita alegria, nós vamos falar da Copa da minha vida, a Copa que transformou essas 3 estrelas em 4. A Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos. Ficaste curioso? Queres saber mais coisas sobre essa Copa? Eu te peço, eu te chamo. Vem com nós! Hexa! Salve nação querosense, mais um Lembranças da Copa e hoje de uma Copa muito especial para esse que vos fala. A Copa da minha vida, a Copa que fez um moleque, um jovem mancebo que já amava futebol ir para a estratosfera da torcida e ser a primeira Copa que eu vi, a primeira Copa que eu fui campeão do mundo, a Copa de 1994. Vocês já sabem, os conteúdos de Copa do É Nós na Copa e no Copo são apoiados pela Fegol, fegol.com.br, o link está aqui na descrição e você já começa com vantagens. Vai lá no link, você tem o código É Nós na Copa e você terá em qualquer peça do site da Fegol 10% de desconto. Camisa de seleções icônicas, camisas, todas as camisas das seleções que participarão da Copa do Catar e com o código É Nós na Copa tu terá 10% de desconto. Esse e todos os conteúdos do É Nós são patrocinados pela Bet Nacional. A nossa patrocinadora de Garbo e Elegância também vai lá, usa o código É Nós e tu já pode sair ganhando a tua grana e chegar na Copa do Mundo buiadinho. Então, Bet Nacional, tudo fácil via Pix, mamão com açúcar, pode ir lá e usar o código É Nós que tu também vai te dar muito bem. No fim do vídeo tem mais novidades sobre a parceria Fegol e É Nós. Então fica aí, fica até o final. Mas já deixa teu like, já te inscreve no canal e te torna membro, porque essa parceria envolve tu seres membro de Garbo e Elegância. O link para ser membro também está na descrição. Sem mais delongas, vamos à Copa do Mundo de 1994. A Copa que deu uma das maiores alegrias futebolísticas para esse que vos fala. Vamos lá, eu vou começar falando algumas coisas da Copa no geral, algumas curiosidades, coisas que eu acho interessantes, depois a gente parte para o Brasil. Primeiro, mascote da Copa que eu acho legal falar é o Strike. Sim, os americanos tentaram botar um cãozinho fofinho para tentar trazer a audiência para si, mas ficou esse cachorrinho aqui com cara de leso, não tinha um carisma, né, que nós já vimos em outros mascotes. Mais um detalhe, a artilharia dessa Copa ficou dividida entre o Oleg Salenko, russo, que enfrentou o Brasil na primeira fase, e o Hristo Stoichkov, que era parceiro do Romário no Barcelona nesse período, búlgaro, ambos com 6 gols. Mas a parada engraçada ou curiosa aí é que o russo fez os seus 6 gols numa só partida da primeira fase contra Camarões. Então nós temos 2 artilheiros, o Romário não foi artilheiro dessa Copa, mas foi escolhido o melhor da mesma e o melhor do mundo nesta temporada. Essa Copa também tem um fato importante que é a volta do Maradona depois de todos os seus problemas, fez um treinamento especial, emagreceu, baixou de peso, o que o levou até a seleção. O início de seleção argentina espetacular, muita gente falando que seria a favorita, chegaria à final, só que no jogo contra a Grécia, o Maradona faz o seu gol, o seu último gol na sua última participação, aquele gol do lance que ele vai para a câmera e faz o uau. E a partir daí vai para o doping e é pego no doping. Doping esse muito discutido e sempre mencionado pelo Maradona como uma arapuca da FIFA para tirá-lo da Copa do Mundo. E assim acontece, a Argentina sente o baque e já nas oitavas cai e se despede da Copa. Poxa, que pena. Alguns dos detalhes.
Eu não fiz muito roteiro nesse vídeo, porque como eu já falei, é a minha Copa, a Copa da minha vida. Se você me perguntar em qualquer situação, eu vou dizer, a Copa de 94 é a Copa da minha vida. Então vamos lá, vamos falar de Brasil. O Brasil chega em 94, assim como na maioria das suas conquistas, desacreditado pela mídia, pelos cronistas e pelo público. O Brasil vem de uma eliminatória complicada, um início de ciclo com o Paulo Roberto Falcão, exatamente, não sei se vocês lembravam. O Falcão assume a seleção após a Copa de 90 com a obrigação de convocar só jogadores brasileiros, porque diziam à época, nossa, que novidade, né? Que a seleção tinha perdido em 90, tema do nosso vídeo anterior, porque os jogadores já jogavam fora e não tinham mais tesão, não tinham mais o patriotismo para jogar na seleção. O Falcão começa uma renovação que dá bons frutos, tá? Márcio Santos, Mauro Silva, Cafu, dentre outros, vão para a Copa de 94. Mas, obviamente, esses resultados não são bons e o Falcão cai. E vem ele, Carlos Alberto Parreira, clone do Golias. Parreira, que já era um desejo antigo da presidência da CBF, assume em 91 e faz a campanha toda até chegar na Copa. Campanha essa de eliminatórias que tem no seu final a volta do baixinho, do craque Romário, né, do peixe, naquele jogo histórico que mesmo você da geração PlayStation conhece, que é uma das maiores atuações individuais que eu vi. Eu não vi o Garrincha 62, né? Então não dá. Mas das que eu vi, na minha cabeça vem pela seleção, né? Um jogador pela sua seleção. Romário contra o Uruguai no Maracanã, 2-0, 2 gols dele, caneta, chapéu, ele fez de tudo. E o Zidane, em 2006, que também será tempo. Zagallo e Parreira, que formava a dupla do comando da seleção, tem que engolir o Romário, parafraseando Zagallo. O Romário volta para a seleção, já volta como titular. E aí, o Brasil parte para os Estados Unidos e tem a célebre frase, a célebre entrevista do baixinho dizendo: fica tranquilo, deixa comigo, dá a bola em mim. Se não ganharmos, o responsável sou eu. O baixinho sempre teve esse, né? Ah, se tivesse mais jogadores como o baixo. Jogadores. Mas vamos lá. O Brasil parte para a Copa desacreditado, faz uma primeira fase boa, estreia com 2-0, depois faz um 3-0, vamos dizer assim, tranquilo contra Camarões e parte para o último jogo contra a Suécia. Algumas curiosidades também. Nós vamos falar da Suécia na semifinal. Mais uma vez o Brasil enfrenta no grupo uma seleção que vai pegar na semifinal e é campeã do mundo. E é a primeira vez que o Brasil ganha uma Copa sem vencer todos os seus jogos. O Brasil empata contra a Suécia, que sai na frente num golaço do centroavante, e tem o gol de bico do baixinho Romário. Mais uma tirada de cartola do baixo, que depois é repetido pelo Ronaldo na Copa de 2002, mas isso é papo para mais tarde. Passamos para as oitavas de final, que poderia vir a ser... há uma mudança aí. O Raí, que era o camisa 10 e capitão da seleção brasileira, perde lugar. A partir daí entra o Mazinho. E aí que as críticas que essa seleção levava se intensificam por ela ser uma seleção defensiva. Gente, a seleção brasileira era uma seleção muito segura defensivamente, isso é verdade. Tinha uma dupla de volantes, Mauro Silva e Dunga, realmente, que era quase intransponível, uma zaga que viria a ser titular, porém no início da preparação era a zaga reserva. A zaga titular na cabeça do Parreira era Ricardo Rocha e Ricardo Gomes. O Ricardo Gomes se machuca antes, o Ricardo Rocha se machuca no primeiro jogo, mas fica na delegação, mas assume os lugares. Márcio Santos e Aldair, que fazem uma zaga espetacular. Mas essa seleção estava longe de ser ruim. O Dunga entra na preparação, o Dunga tem uma participação muito especial, muito importante, como capitão, vindo da era Dunga, então mentalmente o Dunga se supera e desculpem os detratores do capitão de 94. Se você assistir novamente os jogos, você vai ver que depois do Romário, aí essa é a minha opinião, o melhor jogador do Brasil, o mais fundamental,
é o Dunga. Muito coladinho com o Bebeto, mas o Dunga foi fundamental com passes, com liderança, com administração de alguns jogos, mas principalmente o Dunga não era aquele volante só brucutu que jogava para trás, que desarmava. O Dunga era fundamental, principalmente com a saída do Raí, a entrada do Mazinho, para armar, para fazer essa bola chegar na dupla de ataque, que era fenomenal. Então, partindo daí, vamos para as oitavas de final de um jogo que, na teoria, no mundo do futebol, seria muito tranquilo contra os Estados Unidos. Só que, né, os deuses do futebol sempre botam uns pequenos gracejos, né, para fomentar esse esporte bretão tão maravilhoso. O Brasil enfrenta os Estados Unidos no 4 de julho, dia da independência americana, e cria-se aquele sentimento de yes, we can, para a seleção americana. Vou dar 2 nomes da seleção americana que ficaram na minha memória. 3, né? Mas o terceiro vem com o fato importante que acontece na partida. Um era o goleiro Tony Meola, que jogava com o rabo de cavalo, e o outro era o zagueiro Alex Lalas, que parecia um rockstar, tinha um visual ruivo, cabeleira, cavanhaque. Ele era, vamos dizer assim, um visual excêntrico, muito rock and roll, era um cara que ficava na memória, bom zagueiro e tal. E o terceiro cara a ser falado é Tabi Ramos. Por que, Paulo, Tabi Ramos? Quem era? Tabi Ramos era um jogador da seleção americana que recebe a cotovelada do Leonardo, titular da lateral esquerda daquela Copa. Leonardo, numa disputa de bola, o Tabi puxa a camisa dele e ele, assim, inconsequentemente, dá uma cotovelada feia, violenta, que afunda a face do Tabi Ramos, foi grave. O Leonardo é expulso. Então, além do clima do estádio, um calor ensurdecedor, porque aquela Copa foi feita em horários ruins para ter o fuso horário para a Europa, um calor ensurdecedor, o Brasil ficar com 10. E todo mundo esperava que o Parreira colocasse o Branco, que era o reserva da lateral naquele momento. O Parreira, surpreendentemente e positivamente, escolhe o Cafu por causa do seu condicionamento físico. E foi uma belíssima escolha. Aí acontece outro lance que ficou marcado na geração Atari que acompanhou. Mas se você é da geração PlayStation, já ouviu falar. Se não ouviu, vai procurar nos Googles da vida. O lance do gol do Brasil. Romário desce para armar a jogada, veste a camisa número 10, serpenteia pelo meio de campo, dá um belo passe para o Bebeto dentro da área e o Bebeto, com uma tacada de sinuca, bota na bochecha da rede de Tony Meola. Na comemoração, Bebetinho circunda a baliza, encontra o seu parceiro e solta a célebre frase: "Eu te amo, eu te amo". E essa frase, esse gol, classifica o Brasil para o jogo mais difícil, na minha opinião, da caminhada brasileira até a final da Copa, que é o jogo famoso do 3-2 contra a Holanda, que o Brasil sai na frente com 2 golaços, do Romário de bate-pronto dentro da área e do Bebeto, que dá origem à comemoração do Nana Neném, que o Matheus, filho dele, tinha nascido um dia antes, naquele período que agora deve ter 40 anos já o Matheus. Como a gente fica velho, senhoras e senhores. Mas a velhice é boa, que te dá a vivência de ter, né, presenciado tais momentos. A Holanda, que tinha um puta time com o Bergkamp e com o Inter, que são os marcadores dos 2 gols que empata aquela partida, que é vencida com um gol do questionado à época Branco, que vinham de uma lesão nas costas. Eu sei bem o que é isso, Branco. Só os craques têm problema de coluna, problema das costas. O povo brasileiro já queria Roberto Carlos, que era um jovem que estava voando no União São João de Araras e no Palmeiras. Branco bate, depois de ter cavado uma falta, fez primeiro, depois cavou uma falta e faz aquele chute de efeito que também tem uma puta imagem, que é o Romário tirando as costas, a bola entra. E o Brasil passa para a semifinal. E aí, aquilo que a gente falou, o Brasil enfrenta a famosa e já conhecida Suécia, né? Que enfrentamos e empatamos em 1-1 na primeira fase. E é um jogo maluco. É um jogo de só um time. O Brasil amassa. O Brasil massacra 300 oportunidades e possibilidade de gol.
gols perdidos pelo Romário, pelo Mazinho, jogadas por cima, por baixo, infiltrações e não sai o gol brasileiro. Vem um pouco do fantasma da eliminação para a Argentina num jogo muito parecido que o Brasil jogou melhor. Mas já para o final do primeiro tempo, Jorginho, lateral direito da seleção brasileira, faz um cruzamento perfeito. E no meio de dois gigantes surge o mais gigantesco dos baixinhos, Romário, de cabeça, faz o gol que leva o Brasil à final. E tem, para mim, uma das comemorações mais icônicas de Copa do Mundo. Mano, imagina o seguinte, tu estás fazendo o gol que leva o teu país para uma final, depois de 24 anos, dá a possibilidade do teu povo ser campeão do mundo depois de 24 anos. Tu é brasileiro, um povo maluco por futebol. A tua comemoração, eu sairia correndo nu pelo estádio. Não daria essa péssima, imagem para aquele povo. Romário simplesmente abre os braços e quase pensando, ou até balbuciando, dizendo: eu sou foda, eu sou foda. Romário faz esse gol e parte-se para a final, a primeira final que vai para os pênaltis. A primeira final que não sai um gol e tal, o que também eleva a discussão do... porque essa seleção, deixa eu falar uma coisa, essa seleção era muito comparada com a de 82 por bem e por mal, tá? Por bem, para dizer que foi campeã, e por mal, para dizer que foi campeã, mas não jogava nada. Não é verdade. Essa seleção estava longe de ser ruim, muito longe, é só você pegar a escalação que eu vou dar daqui a pouco. E aí tem os famosos pênaltis. O Brasil é melhor nessa final. O Brasil joga mais. O Brasil tem mais possibilidades. A bola na trave do Mauro Silva. A entrada do Viola, que ninguém esperava. Na prorrogação, o Viola faz o que a gente pode chamar de uma fumaça. E o Brasil joga melhor, mas não sai o gol. O Romário perde um gol da pequena área, daqueles que ele não perdia. E aí vai para os pênaltis, e aí você já sabe. Mas um detalhe. O Baresi, que vocês conhecem, Franco Baresi, um dos melhores zagueiros da história do futebol, ele tem um fato assim bem peculiar nessa Copa. Na primeira fase ele sofre uma contusão no joelho e precisa fazer uma artroscopia e volta a jogar a final. Porém, o Tafarel pega o pênalti do Massaro e os dois craques da seleção, os dois icônicos da seleção, Franco Baresi, e o Roberto Baggio, perdeu o pênalti do Baggio, o mais lembrado, que é o último. E a seleção brasileira ouve o grito de Galvão Bueno, abraçado a Pelé, gritando: é tetra, é tetra, é tetra. E grito esse que fica na nossa mente e ouvidos até hoje. Foi um pouco, eu prometi dar a escalação da seleção. Então vamos lá. Tafarel, Jorginho, Aldair, Márcio Santos, Leonardo, depois Branco, Mauro Silva, o trator, Dunga, o capitão, Raí, depois Mazinho e Zinho, que teve que aguentar o apelido Enceradeira porque se sacrificou para ser campeão do mundo. Romário e Bebeto. Beleza? Mas alguma coisa que eu não falei, óbvio que teria muito mais coisas para falar. A Copa da minha vida, a Copa que me marcou bastante. Ixi Maria, muitas comemorações etílicas, enfim. Um jovem mancebo sendo finalmente agraciado com o título mundial aos 20 aninhos. Vamos lá? Você que se tornar membro deste canal, membro de Garbo e Elegância, vai concorrer, vai poder participar do bolão É Nós na Copa e no Copo. E a premiação desse bolão são 9 camisas de campeões do mundo, de 90 até 2022. Você só terá essa oportunidade sendo membro de Garbo e Elegância. Então o link está na descrição, vai lá que você vai te dar muito bem. Além de te divertires demais, brincar com a gente, resenhar sobre futebol, enfim. Te torna membro, participa do bolão que tu pode ganhar 9 camisas, R$300 de crédito ou R$150 de crédito. É só aqui, é só no É Nós Queiroz, na Copa e no Copo. Valeu? Te inscreve, dá o like, deixa teu comentário e o nome. Sugere um nome aí para esse conteúdo, se tu achar um nome mais bacana. Valeu, tamo junto, é nóis. Tchau!